Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Estamos em mais uma aula preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, isso aí. E hoje nós iremos trazer algumas outras questões que a gente vai estar respondendo com vocês, tá? Para que vocês possam estar matando aí muitas questões de química. Essas questões de hoje são questões de conteúdos variados que nós já vimos nas aulas presenciais no Meet, tá? E que nós já vimos também nas aulas gravadas, então um conteúdo bastante amplo e que vai permitir que vocês possam estar revisando e relacionando esse conteúdo. Sim, porque a prova do Exame Nacional do Ensino Médio é interdisciplinar e aí você precisa estar familiarizado com os tipos de questões que o Enem cobra, tá? Vamos que vamos, galera! Olá, galera! Olha eu aqui de novo, vamos lá? Vamos resolver a questão 122 do Enem hoje. Nós estaremos trazendo uma reflexão sobre química orgânica, tá? Nós também estaremos trazendo informações novas, tá? Nessa aula de hoje, é uma aula de resolução de exercício, já que o Enem se aproxima. Nós temos apenas aí mais ou menos um mês e 20 dias, né? Mais ou menos. E a gente precisa estar preparado para essa prova, que não é um bicho de 7 cabeças, é uma prova muito simples e a gente tem interesse que vocês gabaritem essa prova. Então, vamos lá. Essa é uma questão muito simples, a questão 122 do Enem de 2020, tá? Vamos ler o enunciado e observar tudo que a questão quer que a gente traga, né, para a resposta. O propanolol é um fármaco muito solúvel em água, utilizado no tratamento de algumas doenças cardiovasculares. Quando essa substância é tratada com uma quantidade estequiométrica de um ácido Bronsted-Lowry, o grupamento de maior basicidade reage com um próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Então, aqui ele traz uma reação que a gente precisa estar escrevendo aqui, a gente precisa ter esse conhecimento aqui, tá? E ele diz, pessoal, que esse propanolol, ele tende a reagir, né? Quando essa substância ela é tratada com um ácido, ela reage com esse ácido, né? Levando à formação de um derivado solúvel. Não disse qual foi e você não precisa adivinhar. Mas é importante que você saiba quais são as informações do texto que você precisa estar prestando mais atenção. Olha só o que ele fala. Quando essa substância, que é o propanolol, tá? Essa aqui que vocês estão vendo logo aqui acima, ela é tratada com uma quantidade estequiométrica, né? Uma quantidade com a mesma quantidade, uma quantidade par, né? Uma quantidade associada a uma outra substância, de forma que essa molécula interage com essa outra substância, né? Simplesmente. Uma molécula de propanolol interage com uma molécula de ácido de Bronsted, tá? Ele disse que é um ácido. Então, quando ele diz que essa molécula reage com um ácido, ele quer dizer que essa molécula, que é o ácido de Bronsted, tem a possibilidade de estar cedendo hidrogênio, já que um ácido tem a característica de ceder hidrogênio na grande maioria das vezes. E aí ele traz o grupamento de maior basicidade reage com o próton. Então, aí vem uma pergunta muito importante, que tem completo e total cabimento de fazer. Qual é, no grupamento desse propanolol, né? Nosso pensamento qual é aqui nessa molécula, a região dessa molécula propanolol que vai reagir com esse ácido, porque ele diz que o grupamento de maior basicidade reage com o próton, levando à formação de um derivado solúvel em água. Então, o derivado pouco importa. É importante a gente, né, começar a pensar, né, a trazer esse raciocínio. A questão já traz isso, justamente já quer isso de você, olha só. O ácido de Bronsted-Lowry reage com, então, ele só quer saber com que parte dessa molécula de propanolol esse hidrogênio vai estar reagindo para formar essa nova substância. E aí é importante a gente prestar atenção na informação maior basicidade.
Por quê? Porque essa informação é a informação que a gente precisa estar analisando na molécula. Maior basicidade, né, é o que a gente precisa estar analisando. Então, qual é a parte mais básica dessa molécula? Raciocínio óbvio, tá? Quando a gente tem carbono, oxigênio e nitrogênio numa molécula, que a gente tem isso aqui. Nós temos vários carbonos aqui fazendo parte dessas associações, tá vendo? Isso aqui são carbonos que estão fazendo ligação química. Aqui tem um carbono aqui, ó. Tem um carbono aqui, tem outro carbono aqui, tem um carbono Ka, olha só. Nós temos vários carbonos aqui nessa molécula. Tem vários mesmo. E aí a pergunta é, nós temos aqui carbono nessa molécula, nós temos oxigênio, olha, o oxigênio ele se faz presente nessa molécula, dá só uma olhada nele aqui, ele está presente aqui nessa hidroxila, que é quando o oxigênio está com o hidrogênio ligado a ele. E nós temos, gente, o nitrogênio, que o nitrogênio está presente também nessa molécula, olha ele aqui, tá vendo? Nitrogênio presente, exatamente. Então, a gente compara quem é mais básico, né? Quem tem a maior possibilidade de ceder nuvem eletrônica, porque quando a gente fala em basicidade na química orgânica, na maioria das vezes a gente se refere a qual elemento químico tem possibilidade de doar elétrons com mais facilidade. Isso é ser base, tá? O carbono, gente, ele faz 4 ligações químicas. E essas 4 ligações químicas fazem com que o carbono ele não deixe nenhum elétron desemparelhado. Lembra que o carbono é tetraédrico? Esse foi o tema de uma das nossas aulas. Então, o carbono não tem nem disponibilidade eletrônica para poder ser a parte da molécula, o grupamento da molécula mais básico. Então, o carbono já está fora, completamente fora de cogitação. E onde é que eu encontro carbono nessa molécula? Vamos ver as alternativas. Letra A hidroxila alcoólica. Letra B, os anéis aromáticos. Olha só, isso aqui, gente, é o carbono. O que são anéis aromáticos? São esses aqui, olha só, anéis aromáticos. 1, 2 anéis aromáticos. Anéis aromáticos são compostos de carbono e de hidrogênio, então não pode ser a alternativa B. Por quê? Porque o carbono e o hidrogênio não tem nem disponibilidade eletrônica para isso. Logo, o que a gente conclui? A gente conclui que não é a letra B de forma alguma. A letra C diz as metilas terminais. Para quem estudou e aprendeu na minha aula de nomenclatura de compostos orgânicos, metila, ou seja, metil, tem a ver com a quantidade de carbonos disponíveis ali naquele arranjo. E nós teríamos aí um carbono com o CH3. Ele diz as metilas terminais, ele se refere a esses carbonos aqui, ó, esse e esse aqui, que estão no finzinho da molécula, né, do outro lado, da outra ponta. Então, são carbonos, novamente, carbono, ele está longe de ser o elemento que possibilite, que disponibilize nuvem eletrônica, então, as metilas terminais, de forma alguma, seria a alternativa correta, tá? De forma alguma. E o que nós temos mais aqui para a gente estar comentando? A letra D traz um questionamento que é em relação ao grupo amina. Aqui nós vamos pular um pouquinho para que a gente veja se em outra alternativa existe outra possibilidade de carbono aparecer. A letra E diz o oxigênio do grupamento éter. Bom, o carbono já não apareceu mais, agora vamos comentar do oxigênio e do nitrogênio. Duas coisas muito importantes que você precisa entender e aprender sobre nitrogênio e oxigênio. O oxigênio, ele está no grupo 6 da tabela periódica, né? E significa dizer que ele tem 6 elétrons para fazer a ligação química, né? Eles têm 6 elétrons em sua última camada. O nitrogênio, ele está no grupo 5 e significa dizer que ele tem 5 elétrons disponíveis para fazer ligação química. No entanto, para completar a regra do octeto, o oxigênio, ele só precisa de 2 elétrons para alcançar 8. Então, ele assim alcança o octeto e se estabiliza de forma bem significativa, né? E o nitrogênio, ele precisaria, né, formar 3 ligações químicas para alcançar o octeto também. Então, o que nós temos aqui? 2 elementos que numa molécula tem aí a possibilidade de completar o octeto, né?
Mas para isso ele precisa formar 2 ligações, no caso do oxigênio, e 3 ligações no caso do nitrogênio. Só que o que a gente tem que parar para analisar é o que faz um elemento ter a possibilidade de doar com facilidade esses elétrons. Basicamente, disponibilidade de elétrons, né? E a capacidade de se estabilizar como base. Porque de nada adianta você ter uma outra ligação química sendo feita com um par de elétrons de um elemento, um par de elétrons isolado de um elemento, sem que haja ali uma estabilidade energética. Então, o que a gente percebe aqui, gente, em relação ao oxigênio e em relação ao nitrogênio? Uma coisa fácil e simples de se observar. Quando o oxigênio ele faz uma ligação química, vou colocar aqui o oxigênio, ó, o oxigênio, ele faz uma ligação química, ele tem 6 elétrons, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio ele vai fazer uma ligação aqui com o elemento hidrogênio, vou fazer a água, tá? E outra ligação aqui com o hidrogênio cá desse lado. Então, aqui, quando o oxigênio completa o octeto fazendo suas 2 ligações, ganhando esses 2 elétrons, né? Ele fica com 2 pares de elétrons isolados. Então, nós temos aí, ó, um par de elétrons isolado de um lado e um par de elétrons isolado do outro. Isso traz, gente, uma elevada eletronegatividade. Mas o que acontece aí, né? Dando continuidade a esse pensamento. O oxigênio, quando faz uma terceira ligação, ou seja, quando ele doa esses pares de elétrons para formar a ligação com um dado elemento, ele fica um pouco instável, né? Do ponto de vista iônico. Ele vira um cátion, gente, porque ele perde esses elétrons que ele tinha disponíveis. Então, ele vira, gente, H3 ou mais, por exemplo, ele ganha uma carga positiva, então ele fica instável. Já quando a gente pode observar uma outra situação aqui, já quando de repente a gente tem um nitrogênio, quando a gente pega o nitrogênio e a gente faz a distribuição dos elétrons do nitrogênio, a gente percebe que o nitrogênio pode fazer 3 ligações químicas para que alcance o octeto e fica um par de elétrons ali disponível. Só que o nitrogênio, quando ele faz essa doação para a formação de uma nova ligação, acontece aí de haver uma grande estabilidade energética. Então, esse composto, com mais uma ligação, ele se encontra muito estável. Por quê? Porque para que haja uma ligação química de forma estável, é preciso que haja uma diminuição de energia. Então, o nitrogênio, como só tem um par de elétrons ali para estar competindo em termos de repulsão dos pares eletrônicos, é mais fácil o nitrogênio ele se estabilizar, né? Formando uma nova ligação. E com isso é mais fácil a gente dizer e julgar que bases fortes, boas bases aí, bases que reagem com facilidade numa molécula, tem que gerar um produto estável, na grande maioria das vezes, tá? Um produto final. Então, nós temos que o ácido de Bronsted reage com a hidroxila alcoólica? Pode até reagir. No entanto, esse oxigênio, quando capturar esse hidrogênio, ele não vai estar tão estável quanto se fosse o nitrogênio. Então, hidroxila nos remete, gente, não pode ser, porque nos remete ao oxigênio. Então, a hidroxila nos remete ao oxigênio? Sim. Então, se a hidroxila nos remete ao oxigênio, eu não vou estar considerando como a resposta correta. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente não considerar a letra A. O oxigênio do grupo éter. Aqui, gente, é um grupo éter, que a gente viu na aula de orgânica. É quando o oxigênio está entre 2 carbonos, de um lado e do outro, tá? E esse oxigênio, coitado, ele não tem força nenhuma para formar uma nova ligação, porque ele está sendo estabilizado pelos carbonos de um lado e do outro. Então, seus elétrons, eles não estão tão disponíveis assim para agirem como base, tá? Os únicos que a gente poderia estar com dúvida seria aí a amina, né? Que é esse grupo, quando eu tenho nitrogênio, a gente tem o grupo amino, tá? E o oxigênio do grupo da hidroxila, só que nesse caso nós sabemos que o oxigênio não estabiliza tão bem assim o produto quando é formado. Então, lógico que a alternativa correta vai ser a alternativa D. Por quê? Porque uma coisa que vocês não podem esquecer,
As aminas, elas são muito mais estáveis quando agem como base, tá? São bases muito fortes, por quê? Porque é muito mais fácil o nitrogênio doar esse par de elétrons do que o oxigênio. Então, é uma base forte. As aminas são bases fortes, né, na química orgânica. E que tipo de base? São bases aí de Lewis. Por quê? Porque são bases que doam densidade eletrônica. Que doam o quê? Que doam pares de elétrons, tá? Que doam pares de elétrons. Não esqueçam dos pares de elétrons, tá? Então, aqui a gente já tem aqui uma resposta, que é a letra D. É uma questão do Enem que exige que você pense um pouquinho, né, e raciocine um pouquinho sobre basicidade e acidez, e também que você recorde de alguns questionamentos acerca do tipo de molécula, tá? Que se for uma molécula orgânica, você também precisa saber a nomenclatura, como que são éteres, aminas, amidas, hidroxilas, tá? Anéis aromáticos e de que são formados, né? Que também é importante. Estar revisando tanto as aulas gravadas quanto estar estudando esse conteúdo disponível também para você nos módulos, tá? Do nosso Universidade para Todos, que você pode estar acessando no nosso site do upt.uesc.br, tá? Pessoal, um forte abraço a todos. A gente se vê na próxima aula.